E aí, irmãos, vamos lá? Vamos continuar o estudo da embriologia. O que você está achando? Pesado, né? Denso, né? Muita coisa, né? Muito nome para memorizar, muita coisa para ver num aspecto biológico, né? E agora, irmão, nós vamos para a última etapa, com mais 2 vídeos para encerrar a embriologia. E esse vídeo, infelizmente, vou te trazer mais nomes, vou te trazer mais coisa para você decorar. Maravilhosa notícia que a frequência disso é muito baixa, tá bom? Hoje nós vamos entender os tipos de ovos que nós encontramos nos animais e os tipos de segmentação, de divisões das células a partir da célula ovo do zigoto. Vem cá comigo que eu te mostro certinho. Eu vou, companheiro, primeiro te mostrar a formação do zigotinho. Ó. O ovo, célula ovo ou zigoto, tá bom? Quando a gente falar tipos de ovos, nós estamos falando tipos de zigoto, tá? Tipos de célula ovo. Então o ovo aqui se refere ao zigoto, tá? A primeira célula que se forma. Olha lá, ó. Bichinho da porra vem, espermatozoide, fecunda o óvulo, na verdade o ovócito 2, e aí nós temos praticamente a formação, o início da formação desse ser, com a primeira célula que é o zigoto. Aqui eu trouxe para você que dentro dessa célula, dentro desse zigoto no citoplasma, você vai encontrar a comidinha que vai nutrir o embriãozinho durante a sua formação. A palavra lécito, que vai aparecer bastante aqui, se refere justamente ao alimento, se refere justamente ao vitelo que tem aqui dentro. E o que o homem fez? O homem vai classificar os ovos, quer dizer, a primeira célula, o zigoto, a quantidade de vitelo que tem dentro e a forma com que ele vai se dividir. Aí, nós temos então o tipo de ovo. Quando eu falo ovo, estou falando da célula ovo, estou falando do zigoto, da primeira célula, e nós vamos dividir pelo tipo de segmentação, pelo tipo de divisão celular que esse ovo, que esse zigoto, ele terá. Tá bom? Então vem cá comigo para a gente começar a classificação. O primeiro tipo de ovo é o ovo oligolécito, também chamado de isolécito ou alécito. É aquele ovo, é aquele zigoto, na verdade, que no citoplasma você encontra pouquíssimo vitelo, pouco vitelo. Olha o nome, oligarquia, pouco, alguns, tem pouco vitelo. Olha porque o nome isolécito, iso igual, o vitelo está distribuído de maneira homogênea por toda a célula. Aqui em pretinho está o núcleo, certo? Irmão, quando essa célula ela vai sofrer a clivagem, olha o que acontece. Acontece que as divisões, as mitoses, né, a segmentação, repara, ela acontece de uma maneira total, também chamada de holoblástica. Aldo, como assim total? Você repara que quando essa célula se divide, ela se divide completamente. Ela forma 2 células individualizadas. Quando essas duas viram 4, cada célula é uma célula individualizada da outra, certo? A divisão foi total. Aconteceu completamente. A separação aqui, ó, a divisão ocorreu totalmente no zigoto. Não houve apenas uma parte da célula que se dividisse, como você vai ver mais para frente. A divisão ocorreu completamente. A segmentação, a divisão é chamada de holoblástica, holo, total, completa, e igual. Por que igual? Porque todas as células têm o mesmo tamanho. Repara, as células resultantes têm o mesmo tamanho. Quem tem esse tipo de ovo, esse tipo de segmentação? Equinodermos, lembra? Estrela do mar. O anfioxo, que é um cordado primitivo, bem simples. E nós, mamíferos. Gente, por que a gente tem
pouco vitelo dentro da célula. Por quê? Porque quem vai fazer a função de alimentação nos mamíferos placentários é justamente, compadre, a placenta. A placenta ela vai se encarregar da função de alimentação, da função de nutrição. Então, nós precisamos de vitelo aqui dentro só durante alguns dias de desenvolvimento embrionário, porque depois a alimentação será feita pela placenta, ok? Oligolécito, pouco vitelo. A segmentação é holoblástica total, ocorre em toda a célula, igual porque produz células com o mesmo tamanho. O segundo tipo de ovo é chamado de mediolécito, lécito alimento, vitelo, também conhecido como heterolécito ou telolécito incompleto. Nesse tipo de ovo de zigoto, você verifica que o núcleo, ele já está mais deslocado para um dos polos, chamado de polo animal. E aqui você percebe o outro polo, será chamado de polo vegetativo. Nesse tipo de ovo, vai concentrar mais vitelo, mais comidinha para a parte oposta do núcleo, para a parte mais distante do núcleo, o chamado polo vegetativo. Você vai encontrar esse tipo de ovo e segmentação na minhoquinha, nos anelídeos, no molusco, no polvo e nos anfíbios. A quantidade de vitelo, ela é média. Aldo, pera um pouquinho, companheiro. Não tem placenta? Não tem. Ué, se não tem placenta, não teria que ter bastante vitelo? É que olha que está escrito, ó. A larvinha desses animais, ela vai se desenvolver rapidamente. Aliás, o desenvolvimento embrionário é rápido, formando a larvinha, e a larvinha vai conseguir o restante do alimento da natureza, do meio. Olha agora a segmentação. Ela continua sendo total, holoblástica, ó. Houve uma divisão completa da célula, ó, completa, só que agora ela é desigual. Repara que nesse tipo de segmentação, formou células com menor tamanho e células com maior tamanho. Por que essas células ficaram, as de baixo, com maior tamanho? Elas acabam concentrando uma maior quantidade de vitelo, uma maior quantidade de comidinha do que as células que estão acima. Ovo mediolécito, uma quantidade média de vitelo, não tão baixa quanto os oligolécitos, mas nem tanto quanto o próximo que você vai ver. A segmentação é holoblástica total, porque ocorreu em toda a célula, e desigual, porque formou células com diferentes tamanhos. E nós temos aqui, irmão, o ovo megalécito, olha o nome, mega, ou telolécito completo. Nós também vamos observar a presença de dois polos, o polo animal, aonde está o núcleo, né? E o polo vegetativo. Novamente o vitelo está mais concentrado no polo vegetativo. Veja que o polo animal, aonde está o núcleo, praticamente quase que não tem vitelo algum. A quantidade é grande de vitelo, certo? É o que você vai encontrar nos peixes, répteis e aves. Gente, nesses tipos de cordados, aonde basicamente existe o ovo. Pensa, peixe bota ovo. Réptil, tartaruga, jacaré, bota ovo. Ave bota ovo. O ovo é onde o animal, o embrião, ele vai se desenvolver completamente. Se o embriãozinho está dentro do ovo, não tem como ele pegar alimento do meio. Como não existe placenta que vai passar nutrientes da mãe para o filho, é necessário que esse tipo de ovo ele tenha uma quantidade muito grande de vitelo para conseguir suprir
as necessidades nutricionais durante todo o desenvolvimento do animal. Muito vitelo. Só que, irmão, por ter muito vitelo, tem um porém, ó. A segmentação, as divisões, só vão acontecer no polo animal. Não é a célula inteira que se divide. Não é, irmão. Somente, ó, essa parte, esse disco que começa a se formar, aonde eu tenho a segmentação. E isto aqui dará origem ao corpo do animal. O animal vai ser formado aqui, ó. E o restante desse vitelo, que está no polo vegetativo, essa parte que guarda o vitelo, ela não sofre segmentação. Somente a parte do polo animal que não contém o vitelo. Esse tipo de segmentação, ela é parcial. Por que parcial? Ó, não foi toda a célula que sofre divisão. Somente uma parte da célula está tendo a divisão. Se holoblástica, holo, quer dizer total, completo, meroblástica, mero, parcial, incompleta. Então a segmentação ela é parcial, meroblástica, não é toda a célula que se dividiu, né? E do tipo discoidal. Olha por que discoidal. Formou um disco, ó, formou um disco de divisão no polo animal, certo? Então, ovo megalécito, muito vitelo no polo vegetativo. O animal vai ter que desenvolver-se dentro do ovo, tá? Completamente. Tem que ter muito alimento. O excesso de vitelo não permite com que haja divisão completa da célula. Então, ela é parcial, ou seja, meroblástica, e do tipo discoidal, porque forma um disco, ao que dará origem ao corpo do animal no polo animal desse ovo. Tudo bem? E o último tipo de ovo é o ovo centrolécito. Gente, como o próprio nome está dizendo centrolécito, o vitelo, desculpe, está distribuído ao redor do núcleo. Olha só, como se fosse no centro do zigoto, no centro do ovo, no centro da célula. É uma quantidade média de vitelo, como os ovos mediolécitos, só que a distribuição ela está concentrada ao redor do núcleo. Lembra que no ovo mediolécito tinha mais vitelo no polo vegetativo, menos vitelo no polo animal. No ovo centrolécito, apesar da quantidade de vitelo ser uma quantidade média, está distribuído de maneira aqui no centro da célula, ao redor do núcleo. E aí é o que acontece nos insetos, irmão. Nos insetos. E olha o que vai acontecer. Ó, o núcleo começa a se dividir, eles migram para a periferia, ó, esse núcleo migra, começa a divisão aqui, eles migram para a periferia da célula, formando aqui, ó, formando as células na superfície do corpo do animal. E o vitelo vai ficar concentrado do lado interno. Esse tipo de segmentação, repara, ela é parcial, porque não foi toda a célula que se dividiu, portanto, meroblástica, e é chamada de superficial, porque somente a superfície da célula é que sofreu as divisões, ó. Somente a superfície da célula é o que eu tive as clivagens, certo? E o vitelo ficou concentrado praticamente no centro da célula. Ovo centrolécito, quantidade média de vitelo, só que ao redor do núcleo, no centro da célula. Ocorre nos insetos, a divisão não é total, não pega a célula inteira, por isso parcial, ou seja, meroblástica, e superficial, está na superfície da célula. Tudo bem? E repara aqui, ó, no caso dos répteis e aves, ó, o anterior, megalécito, é também meroblástica, porque não pega a célula inteira, só que é discoidal, forma a divisão somente no polo animal, forma um disco, separando dos insetos. Tudo bem? Irmão,
Muita decoreba, né? Muita decoreba, mas ainda bem que não há frequência, não é grande. Tá bom? Então aí a gente vai ver o próximo vídeo agora para encerrar. Estuda lá a embriologia. Beijo.